Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu sou Carlos Dantas e quero falar para você hoje sobre fé. Fé vacilante e fé firme. Eu gostaria que você anotasse os textos que eu vou falar aqui para que você possa lê-los aí com calma na sua casa ou em sua casa. Bem, e você vai entender a urgência que temos nesse momento de ter uma fé viva, firme e não uma fé vacilante. O primeiro texto que você vai anotar para você ler aí está em 1 Samuel, no capítulo 17. Você pode ler o capítulo todo, mas está no capítulo 17, versículo de 1 a 11, depois versículo 24, depois versículo 45, depois os versículos 49 ao 51. Mas aí, em 1 Samuel capítulo 17, está falando da situação do povo de Israel. Um povo que se dizia povo de Deus, um povo que diziam ter fé em Deus. Eles estavam ali tremendo de medo, apavorados, angustiados, por causa de um homem. Porque quando esse homem ele se dispôs para afrontar o exército de Israel, o povo de Deus, quando esse homem ele aparece bem armado, causou esse pânico todo, porque ele era muito alto, cerca de 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Era um homem muito famoso na guerra, nas batalhas. E ali o povo tremia de medo desse gigante. Mas entra em cena um garoto, um jovem, que veio ali por ordem do seu pai para ver os seus irmãos, como estavam, levar alguma coisa e trazer notícias. E quando aquele jovem chamado Davi, ele encontra aquela situação depravante, o povo de Deus, o povo que dizia ter fé, ali, desanimados, tremendo, apavorados, ele pergunta e ele se intera sobre a situação e ele diz assim: mas vocês estão com medo daquele homem? Quem é esse homem? Quem é esse incircunciso? Para afrontar assim o exército de Deus? Eu vou lutar com ele. E aí causou mais pânico ainda, um garoto, e lutar contra aquele gigante, lutar com aquele gigante. E os irmãos dele, com certeza, ficaram. E aí a Bíblia diz que eles ficaram revoltados e tentaram, né, fazer com que Davi voltasse, porque se o gigante mata, e com certeza iria matar Davi, que eles iriam dizer para o pai. Mas Davi, pela fé, ele foi. Você conhece a história? Pegou 3 pedrinhas, colocou ali, né? Ele foi com a sua funda. Agora, um detalhe muito importante aqui. Por que o povo de Israel, inclusive Saul, que era um homem também muito alto e forte, por que eles ficaram com tanto medo daquele homem? Porque eles olharam e viram apenas um homem alto, um homem forte, poderoso, e se esqueceram de Deus. Davi, quando chega e olha para aquele suposto gigante, Davi não vê um homem alto, não vê um homem forte, não vê um homem poderoso. Davi vê apenas um homem insignificante diante de Deus, como um vermezinho ali debaixo dos pés de Deus. E Davi enxerga Deus como forte, Deus como alto
de Deus como poderoso. E aí Deus, ou seja, Davi diz assim, olha, o meu Deus é mais forte, é mais alto, é mais poderoso, e em nome desse Deus eu vou derrotar esse Golias. E ele foi. Pela fé em Deus e pelo poder de Deus, ele derrubou aquele gigante. Ele cortou a cabeça, o pescoço daquele gigante. Você conhece a história. Não esqueça disso. Não veja poder em homens. Veja o poder de Deus. E você se sairá bem em todas as situações. Um outro episódio que nós podemos ver fé vacilante com fé firme está em Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 12. Quando o povo de Deus, o Israel de Deus, se depara com aquela situação de perigo, quando chegam diante do mar, daquela impossibilidade, atrás vinham os soldados, milhões do faraó, à frente estava o mar, do lado montanhas, do outro lado campo de concentração, areia movediça, não tinha para onde fugir. E quando eles se deparam com aquela situação, eles começam agora a reclamar, a questionarem, e dizer assim, antes nós estivéssemos lá no Egito, vamos morrer. Eles vacilaram na fé. Mas ali tinha um homem que tinha uma fé firme e viva, Moisés. E Moisés disse, fiquem quietos, e agora vocês verão quem é Deus. E Moisés pisou na água, não teve medo do mar. Porque Moisés, quando viu aquele gigantesco mar à sua frente, ele apenas enxergou apenas água. Ele sabia que Deus era muito mais gigantesco, mais poderoso, que manda nas águas. E assim foi, Deus fez eles passarem pelo meio do mar como em terra seca. Assim diz o texto lá de Êxodo capítulo 14. Um outro episódio, rapidamente, gostaria de lembrar para você aqui, se encontra lá em 2 Reis, capítulo 6, os versículos 15 ao 17, onde novamente se encontram dois homens ali, o homem de Deus, chamado Eliseu, e o seu ajudante. E eles estão ali no vale, e foram cercados pelo exército inimigo. E o homem de Deus, o Eliseu, ele se senta ali, fica sentado ali, numa boa, tranquilo, porque ele confiava em Deus. Mas o seu ajudante, quando ele viu aqueles soldados, quando ele se viu cercados ali, cercados por aquele exército, ele tremeu, ele ficou amedrontado, apavorado, e ele disse, ai meu Senhor, o que faremos? E Eliseu disse para ele, fica tranquilo, porque são mais os que estão conosco aqui do que os que estão com eles lá. O homem não entendeu nada, só tinha eles dois, como é que tinha mais ali? Mas Eliseu, pela fé, estava vendo ali que não estavam sozinhos. E ele disse assim, então, orou para Deus assim, abre os olhos dele. E Deus abriu os olhos daquele homem, daquele ajudante, daquele moço. E ele viu ali também milhares de anjos de Deus poderosos, dispostos a defendê-los. Eu quero perguntar para você, nessa noite, nesse momento, qual gigante está te atormentando, te amedrontando? Qual gigante está tirando o teu sono, tirando a tua paz, fazendo você desanimar? Será uma doença? Será as dificuldades? A falta de dinheiro? Será a violência? As impossibilidades, aparentes impossibilidades? Ei, eu quero que você nunca esqueça disso. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, a situação, por maior que seja, não enxergue como sendo grande, porque grande é o Senhor Deus. Deus é o Deus do impossível, ou dos impossíveis. Deus ele está acima de tudo e de todos. Deus é o Criador, o mantenedor.
é aquele que pode todas as coisas, que sabe. Não tenha medo das aparentes impossibilidades, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Não existe nada grande para Deus, porque tudo Ele pode fazer. Que a sua fé seja uma fé firme e viva. Não tenha uma fé vacilante, porque os maus dias virão. E de repente, quando você se deparar com uma situação de perigo, você pode desanimar, desabar. Que Deus abençoe você e que sua fé esteja viva, sem duvidar, como está lá em Tiago capítulo 1, no versículo 6. A fé deve ser sem dúvidas. Pense nisso.